Como a gente pode adaptar a funda de uma forma mais realista para os nossos jogos de RPG? E eu falo isso porque, como eu mostrei no canal do Pensando RPG, as fundas são capazes de atirar pedras até 216 km por hora. É claro que você precisa ser bem treinado, mas mesmo uma pessoa não treinada assim poderia alcançar ali 100, cento e poucos quilômetros. Então é uma pedrada pra lá de mortal, né, galera? E isso, é claro, fez algumas pessoas pensarem, bom, mas então por que ela é tão fraca nos jogos de RPG, os não tão realistas assim, como Dungeons and Dragons? E a resposta é claro que é por uma questão de equilibrar as armas e por comparação com outras armas também, já que um arco curto dá um dado de 6 de dano, quando uma funda normalmente dá um dado de 4. Mas eu fiquei pensando nisso. O pessoal tava interessado como é que a gente pode adaptar a funda de uma forma mais realista, às vezes sem quebrar os sistemas. E é claro que eu vou me voltar mais aqui pro D&D 5.0 e pros jogos nesse estilo, porque se você pegar o GURPS, por exemplo, ele é um dos mais perfeitos em relação às armas. Mas eu quero pensar aqui sobre como adaptar essas armas pros RPGs e até falar de um modo que você consiga fazer isso pro Storyteller, pra qualquer sistema que você jogar usando os conceitos que eu vou falar aqui. E o importante é a gente entender que, sim, como eu falei em vários vídeos aí, a funda é muito mais poderosa do que a gente pensa, é uma pedrada numa velocidade incrível e que tem um momento, né, o projétil tem um momento muito grande, um momento que se compara aí com balas mesmo, de armas. E esse momento linear é basicamente a melhor forma de você medir, né, se alguma coisa tem capacidade de penetração e o impacto que ela pode causar também, enfim, é uma boa forma de você medir. Então isso mostra que o projétil da funda realmente tem uma capacidade de causar danos muito grandes. Agora, apesar de ter essa capacidade, a gente já vai pensar no Davi mandando aquela pedrada na cabeça do Golias, talvez ali o primeiro acerto crítico da história, mas a gente vai pensar nisso. Só que a gente vai esquecer de outra coisa, é que se a gente quiser fazer a funda ser super realista e tudo mais, você tem que entender que ela não é necessariamente tão precisa assim. Ela não se compara a um arco e várias outras armas em termos de precisão. Então se você for adaptar ela para qualquer sistema, querendo dar ali uma valorizada no dano, porque a gente tá vendo que ela é mais poderosa do que a gente pensa, você vai ter que reduzir um pouco a precisão dela. Mas é claro que a outra vantagem é que basicamente qualquer um ali consegue usar ela com alguma eficácia, enquanto outras armas você precisa de muito mais treinamento. De uma maneira geral, para você poder adaptar ela de um jeito bem legal, você teria que dar um pouquinho mais de dano e de repente tirar um pouco de precisão. Mas isso nem sempre é fácil de você fazer dentro de um RPG. E aí é legal a gente tentar pensar em como a gente pode criar as regras caseiras e testar elas quando a gente quer criar alguma coisa diferente e legal, né? E vamos pensar em termos do D&D 5.0. O que você poderia fazer com a funda poderia ser bem simples. Você poderia, por exemplo, simplesmente falar que ela dá um dado de 4 mais 1 de dano. Isso aumentaria um pouco o dano que ela é capaz de causar. Se eu não me engano, algumas outras edições do D&D você podia usar a Sling Bullet, né? Que seria a bala de sling e daria esse 1 a mais de dano. E aí você pode até fazer essa adaptação. Se tiver com uma bala, ela dá, porque seria uma balinha, né, uma pedra, né, mas não uma pedra, seria de chumbo, que nem os romanos faziam. Então, de repente, você pode dar mais um. Se a pessoa tiver esse equipamento, ele deve ser mais caro, porque é de metal, etc, etc. E isso seria uma forma razoável de você adaptar, mas ela traz alguns problemas. Porque, como qualquer um pode usar, basicamente, ela se torna quase tão eficaz ali quanto um arco curto nesse sentido. Porque o mais um já garante ali um pouco de dano, você só pode tirar 1 no dado, então seu mínimo já seria 2. E na média você daria um dano um pouco mais consistente, embora não pudesse chegar no dano máximo, que seria 6. Então, como você não botou nenhuma penalidade, só aumentou um pouquinho o dano da bala, eu acho que isso é um pouco problemático. Talvez se usasse a ideia de você precisar ter as balas especiais e tudo mais, aí já vale mais a pena colocar um mais um. Agora, se a gente for adaptar sem pensar nisso, né, sem utilizar essa ideia de balas especiais e tudo mais, talvez um sistema que poderia ficar legal, e é importante o meu foco aqui no poderia, que vai ser importante pra gente pensar sobre desenvolvimento de jogo também. Mas algo que poderia ficar legal seria subir mesmo o dano às vezes dela para um dado de 6, o que tornaria ela quase tão eficaz quanto um arco curto nesse sentido, é importante dizer também, porque os arcos curtos
Se você pensar historicamente, eles tinham uma pressão bem menor do que os arcos mais pesados, então eles eram de fato bem menos eficientes. Mas você pode então botar esse um dado de 6 de dano, mas aí você já vai dizer pra mim, né? Hey, Léo, mas aí não fica muito apelão, meu caro. E a resposta é que sim, se você botar um dado de 6 ficaria meio apelão. Mas aí o que você pode fazer é diminuir a precisão, já que você está sendo mais realista. A arma talvez seja quase tão capaz de matar quanto um arco. Por outro lado, ela pode dar -1 em precisão. E isso é bem significativo, porque se você tiver num sistema de um dado de 20, -1 seria 5% a menos de chance de você atingir o inimigo. E isso faz uma diferença muito grande. Então você torna ela mais realista, porque ela vai causar um dano quase tão grande quanto uma flecha, já que ela tem um momento linear similar até o de armas de fogo, mas é bem difícil de você ter uma precisão enorme com ela. Então você teria essa penalidade de -5%, basicamente. Só que assim, eu não coloquei isso no papel, e você não vai fazer todos os cálculos comparando com todas as armas. Então geralmente o que eu sugiro quando você quiser fazer qualquer regra caseira, e eu vou falar mais sobre isso nos próximos episódios, né, sobre outras regras legais, geralmente tentando adaptar armas ou mitos ou armas mágicas lendárias, enfim. Mas aí você faz o teste, porque, por exemplo, o D&D eles testaram e testaram e testaram a 5ª edição e soltaram ali o guardião, que é o Ranger, muito ruim, completamente horrível. Então, quer dizer, mesmo uma equipe enorme de criadores de jogos, testando, com testes enormes e tudo mais, eles deixaram passar uma classe que estava muito enfraquecida. Então você testa as coisas no jogo. Você pode ir lá, só que aí você tem que estar disposto a ter uma mente aberta. Você vai lá, faz essa mudança e testa. Se de repente o pessoal achar muito ruim, começar de repente a errar muito, ou parecer que é mais forte do que um arco, aí você pode simplesmente mudar de volta. Os jogadores têm que estar sabendo disso, né? Quando você fizer essa regra, a gente vai testar, que é até o que aconteceu com o Matthew Mercer, né, do Critical Role. Ele testou por muito tempo o Gunslinger, que é o atirador ali, o pistoleiro que tinha no grupo deles, e volta e meia ele ia alterando pequenas coisas na regra, porque ele estava tentando equilibrar. Depois ele até soltou a classe, se eu não me engano. Mas foi assim, foi jogando e testando e aperfeiçoando. Então os jogadores têm que ter isso em mente, que é alguma coisa que você tá botando como teste, depois você pode achar que ficou forte demais e trazer isso de volta, né? E desfazer essa mudança. Mas eu acho que ficaria legal, ficaria interessante, é uma forma da funda causar um pouco mais de dano quando acerta, mas você tira dela um pouco de precisão, que é exatamente como acontecer na realidade. Então se você quiser que ela seja um pouquinho mais real, ela seria quase tão letal quanto um arco curto, ou na verdade tão letal quanto um arco curto, mas razoavelmente menos precisa. E na minha opinião, talvez até a punição de 5% a menos de precisão seja até bem alta. Mas é aquilo que eu falei, não tem muito como você fazer diferente disso. Se você estiver falando de um sistema de dado de 20, né? Em outros sistemas vocês podem pensar em como aumentar o dano e diminuir a precisão de outras formas. Mas é isso, acho que é uma ideia que funcionaria bem legal. E eu queria trazer ela para vocês. E se vocês gostarem, eu posso fazer isso com mais armas, mais armaduras e mitos, como eu falei, para poder pegar o conteúdo que às vezes eu jogo no canal do Pensando RPG e no podcast aqui, aprofundar mais nisso e trazer mais isso para os RPGs também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o nosso próximo podcast. Grande abraço, pessoal!